Olá você, seja bem-vindo ao Conversas Abertas. Esse conteúdo é uma parceria com a Red Hat e o Papo Cloud. E o objetivo desse material aqui é a gente poder criar um espaço para a gente debater sobre as principais tecnologias que estão transformando as empresas e os seus negócios. E olha só que legal, a cada episódio a gente vai trazer um especialista que vai nos ajudar a compreender que mudanças são essas no detalhe. E para esse episódio aqui, eu tenho a participação do Thiago Araque. Thiago, seja muito bem-vindo ao Conversas Abertas. Vinícius, muito obrigado pelo convite. Acho que vai ser um ótimo papo. Legal, não tenho dúvida disso, Thiago. E olha só, Thiago, antes de a gente começar, um recadinho rapidinho para quem está vendo ou nos ouvindo. Bem, para melhorar aqui a sua experiência, a gente colocou a transcrição completa desse episódio lá no site do Papo Cloud, assim como todo e qualquer material que a gente citar aqui, que provavelmente já vão ser muitos. Então, para melhorar a sua experiência, material lá no site do Papo Cloud. Beleza? Então vamos lá. Bem, Thiago, como de praxe aqui na nossa minissérie, a gente sempre pede para os nossos convidados a contar um pouquinho da sua trajetória de carreira, principalmente na Red Hat, e a gente poder te conhecer um pouquinho mais. Por favor. Claro que sim, um prazer. Olha só, é interessante que eu tenho trabalhado na indústria de TI já há 20 anos, mas eu sou apaixonado por tecnologia muito antes disso. Não era comum na minha infância, mas meu pai já trabalhava com tecnologia e desde criança ele trazia equipamentos, eu gostava de ficar mexendo, ele me ensinou a programar. Então, assim, esse negócio de TI, de tecnologia já vem de casa, já vem de berço, já faz tempo. Legal. Começa interessante. Foi interessante também que eu comecei a trabalhar como estagiário lá por volta de 2004, 2003, numa empresa pequena de telecomunicações, e eu fazia o software que ia dentro desses equipamentos, os modems, roteadores, switches, esse tipo de coisa. E lá dentro desses equipamentos tinha o Linux. E foi aí que eu conheci. Nessa época, que ainda era relativamente novo e tal, questão do open source, foi aí que eu conheci o Linux. Acabei indo trabalhar em outras empresas depois e por volta de 2013, por incrível que pareça, assim, voltei a me relacionar com o Linux, vou trabalhar na Red Hat. Então, estou aqui agora já há bastante tempo, quase 10 anos na Red Hat, e assim, eu diria, uma empresa que é uma expansão incrível. Então, cada ano, eu diria assim, é um trabalho novo, cada ano um desafio novo, é interessante. Eu, obviamente, também gosto de me envolver em projetos diferentes, de buscar novos desafios dentro da empresa. Então, hoje eu estou como responsável pela área que nós chamamos de Technology Sales. É a área que junta, assim, a equipe técnica, Sim. mas que trabalha com os clientes na venda dos nossos produtos e serviços. Então, tem o pessoal que junta conhecimento técnico com aqueles skills comerciais, de relacionamento, de vendas, de gostar de se relacionar não só com a tecnologia, mas com as pessoas também. Então, essa é a área que hoje eu lidero aqui na Red Hat em toda a América Latina. Caramba, Thiago, e olha só, você contou da sua jornada e do seu contato, vamos dizer assim, o seu contato bem cedo com a tecnologia propriamente dito. Você percebe que por esse contato tão cedo, você acaba tendo até uma visão um pouco mais diferente em relação a uma negociação junto ao cliente, porque exatamente entender a necessidade e a dor do cliente faz a diferença na hora de encaixar uma solução, né? Porque a tecnologia é legal, todo mundo aqui gosta da tecnologia, vê o produto funcionando, né? É magnífico, mas saber que ele está resolvendo um problema de negócio é muito mais legal ainda, né? Com certeza. Eu falo aqui que a gente tem que... nossa equipe, ela é apaixonada por tecnologia, mas mais importante, nós somos apaixonados por resolver os problemas dos nossos clientes. Legal. É tão importante quanto conhecer a tecnologia saber qual que é o uso disso, qual que é o benefício, qual que é o problema que a gente vai resolver na prática. Porque tecnologia por tecnologia há de tudo e está cheio de empresa que compra coisa e acaba compra software, hardware, o que quer que seja, e acaba não tirando o melhor benefício para isso e realmente acaba não sendo produtivo. A gente tenta, através de uma relação de longo prazo com os clientes, buscar uma melhor adoção das tecnologias que a gente vende. Então, tem que conhecer bem as dores, as necessidades para poder posicionar a solução correta. Agora, também, entrando nesse contexto aí de conhecer bem, eu acho importante a gente fundamentar aqui uma coisa que é tão importante, que é o tema do nosso episódio, né? Que é o tal do Edge Compute. Afinal de contas, vamos começar bem pelo básico. Defina aqui pra gente o que é, quais são as suas principais características
E o principal, o que isso tem a ver com o tal do open source também? Legal. Bom, Edge Computing é uma coisa bastante nova. É uma tendência de mercado que tem surgido. E, assim, para fazer um paralelo, a gente está acostumado já há alguns, vamos dizer assim, um pouco mais de 10 anos, a nuvem surgiu lá em 2006, foi Sim, crescendo, e hoje a gente vê muita gente usando nuvem, entende, né, a questão de computação em nuvem, centralizar o processamento num data center que está em algum lugar no mundo, né? O Edge, ele quebra um pouco esse paradigma. O que é a ideia do Edge? É você ter pequenos servidores, ou um data center pequenininho, só que vários deles espalhados geograficamente em vários lugares. Normalmente é uma combinação de uma nuvem, um data center centralizado, alguns, com o Edge Computing. E por que, né, fazer esse tipo de, que a gente chama de arquitetura, né, o Edge Computing? Por que espalhar servidores dessa forma, assim, que traz algumas complicações, vamos dizer que eu vou falar um pouquinho disso, mas traz benefícios, e que basicamente benefícios são esses. É aproximar o processamento, né, das informações mais próximo dos dados. Por quê? Porque hoje, sensores, IoT, nossos celulares, isso gera uma quantidade gigantesca de dados. E trafegar esses dados, mandar esses dados lá para a nuvem, lá para um data center, esperar processar e trazer de volta, às vezes assim, a experiência não é a mais adequada e às vezes é inviável tecnicamente. Você fica lá segundos, minutos, horas esperando uma resposta. Isso está sendo cada vez mais comum, essa quantidade massiva de dados. Seja, de novo, porque a gente está vendo lá câmeras com reconhecimento, né, visual, verdade. a gente está vendo cada vez mais sensores, IoT, e IoT usado não só, a gente está acostumado, né, com consumidores a colocar casa inteligente, mas está vendo fábricas inteligentes, fazendas inteligentes. Imagina a quantidade de dados que isso está gerando. Carros inteligentes que daqui a pouco vão estar se comunicando entre si. Então, isso requer um processamento diferente do que a gente está acostumado com nuvem, justamente para poder atender as necessidades de mais velocidade de processamento dessa imensa quantidade de dados que nós estamos gerando no nosso dia a dia. Tem suas complicações. Sim, bastante, né? Porque a princípio a gente passou por uma pequena era ali de tudo centralizado, né? De certa forma, concentrou isso em cloud, e agora você está dizendo que com as soluções em Edge eu estou colocando um ponto mais, um pouco mais distante da minha centralização em cloud, mas está distante da cloud, mas está mais perto de quem precisa, né? Então tem essa vantagem de estar mais perto, então a troca da informação também ganha mais agilidade, é isso? É isso mesmo, esses são esse é o benefício, vamos dizer, a complexidade está na relação de, já tenho até questões logísticas, às vezes esse edge está num lugar super remoto, imagina uma mina ou uma estação de extração de petróleo em alto mar, pode ser coisas complicadas como essa. Então tem uma questão logística e tem uma questão de segurança também. É mais fácil garantir a segurança quando está tudo centralizado. Quando a coisa está descentralizada, é preciso se preocupar, sim, em questões de segurança. Então, assim, são novas preocupações, mas há uma série de benefícios para a utilização de edge computing. E nesse caso, vamos dizer assim, a mola propulsora para isso tudo tem sido o open source para poder ganhar mais agilidade, customizar soluções, visto que também deve ser um desafio você conseguir parametrizar determinadas soluções para cada cenário e dificuldade do cliente, né? Exato. Fazendo um paralelo com o que eu comentei lá no começo da minha carreira. Qualquer dispositivo lá que eu brincava tem um Linux ali dentro. A mesma coisa no Edge. Os servidores Edge, se você abrir um servidor Edge, vai ter um Linux ali dentro. Porque o Linux é o sistema operacional que melhor se adapta a essa questão de ser pequeno, leve, de baixo processamento, às vezes até relacionado com consumo de recursos energéticos, etc. Então, o Linux é a base. Mas hoje em dia, o open source ele tomou uma proporção gigantesca. Então, assim, a gente fala do open source, da fundação com o sistema operacional Linux, mas hoje em dia todo o ecossistema, seja da computação em nuvem tradicional, seja de edge computing, está sendo construído utilizando tecnologias open source. A própria Red Hat, nós somos muito reconhecidos, líderes em soluções de nuvem, em soluções de data center tradicional, e nós fizemos foi
tomar o nosso portfólio de tecnologias e fazer ele funcionar bem no mundo de edge computing. Então, a gente criou um portfólio focado em ambientes de menor capacidade de processamento, mas que, ao mesmo tempo, estão espalhados. Então, tem uma questão de automação muito forte. E a gente, para manter esse parque, vamos dizer assim, parque edge funcionando, a gestão tem que ser muito bem feita, né? Como eu falei, questão de segurança, questão de atualizações, logística, tudo isso. Mas também tem uma questão do seguinte: as empresas, nenhuma está infalível a algum problema de segurança, a falhas. Isso vai acontecer. As empresas de maior maturidade são aquelas que conseguem se corrigir ou corrigir os problemas rapidamente. Então, a gente prega muito que a automação ajuda demais se você tem uma falha, se a empresa tem algum problema, a se recuperar rapidamente. Então, a gente prega que sistemas de menor porte, espalhados, Sim. mas com uma gestão, uma automação, uma prática de gestão e automação muito boas para poder garantir que esses ambientes vão estar funcionando adequadamente, dando serviço para o negócio. Tiago, você falou uma palavra que, óbvio, que me destaca aqui em relação à maturidade. Se a empresa ela entende que ela tem a maturidade adequada, né? Ela sabe que é um processo em constante evolução, de nada adianta eu fazer uma configuração aqui e daqui a 6 meses eu olho de novo. Nada disso, né? Você tem que estar sempre perseguindo uma configuração melhor, um estado da arte melhor, mais novo, mais automatizado. É um trabalho meio que incansável, mas entendendo que aquilo ali vai trazendo melhorias técnicas e para o negócio. É isso? É isso mesmo. E por causa disso que nós temos oferecido ao mercado é até a capacidade de gestão preditiva. Porque realmente ficar mantendo esses ambientes não é algo simples. Então a gente tem nas nossas soluções da Red Hat capacidades de análise do que está acontecendo no ambiente e já entender, olha, vai dar um problema lá na frente, vai acontecer alguma coisa, pode ter um novo risco. E essa é um software de inteligência artificial que nós temos dentro de casa, que vai analisando essas situações e já dispara para os nossos clientes, olha, aqui está a correção. Você não teve problema ainda, mas vai ter. Então, toma aqui a correção, que isso já vai te garantir uma melhor gestão. Então, assim, realmente existe o nível de maturidade necessário, mas a gente tem apoiado os nossos clientes para que eles avancem com essas capacidades e dando essas facilidades, vamos dizer assim, para gerenciar um ambiente como o Edge. Agora, tu conseguiria dar um exemplo um pouco prático em relação a, ok, quem está nos acompanhando aqui falou assim, poxa, beleza, Vini, Thiago, entendi qual é o conceito do Edge, quais são as suas vantagens, os seus desafios, mas em termos práticos, como é que eu penso, de repente, como é que eu posso me beneficiar de eu ter uma solução já em nuvem, nativa em nuvem, e que de repente deixa eu ver como é que o Edge pode trazer uma vantagem para o meu negócio, seja uma latência melhor, ou até mesmo alguma coisa que possa entender que, valeu o investimento e vou continuar nessa pegada do Edge também. Por exemplo, não falta. Eu vou começar de um negócio que eu acho super interessante e depois a gente vai para casos mais, vamos dizer, do dia a dia. A gente fez um acordo com a NASA, há um tempo atrás, para colocar um dos nossos softwares, né, um dos nossos produtos, que é o OpenShift, na Estação Espacial Internacional, lá no espaço. Lá no espaço. Literalmente. Por quê? Eles estão lá, os astronautas, fazendo, grande parte do que eles fazem lá são experimentos em ambientes que só conseguem fazer experimento no espaço, seja por questões lá do ambiente, gravidade, etc. E um dos experimentos de sequenciamento de DNA gera uma quantidade de dados absurda que eles fazem lá. E trafegar esses dados do espaço para a Terra, você pode imaginar, né? Não é simples. Tem um custo muito alto. A gente tem um custo alto, e o custo de manter um astronauta lá na estação é gigantesco. Sem dúvida. Então, assim, com essa solução de Edge, a gente encurta, a gente mantém o processamento de dados lá na estação, não tem esse tráfego de dados, acaba fazendo um experimento rápido e, no fim das contas, o que diminui o custo do cara estar lá, o astronauta está lá por tanto tempo executando esses experimentos. De novo, esse é um caso super moderno, vamos dizer assim, mas no dia a dia a gente tem uma série de situações onde o Edge é aplicável. Vamos pensar nós como cidadãos. Puxa, a gente hoje em dia tem
questões nas cidades inteligentes, né? Sim. Semáforo, alertas de alagamento, tem temperatura e qualidade do ar. Todas essas coisas, hoje, elas, de certa forma, são sensores que geram informação e que, se tivessem conectados, imagina, pode tomar ações dinâmicas, vai chover em tal lugar, então os próprios semáforos já se ajustam para facilitar a saída das pessoas ou em termos de tráfego. Então, isso requer edge, porque, de novo, grande quantidade de dados espalhados num lugar. A gente vai se beneficiar, a gente pode se beneficiar com qualidade de vida, né? A questão de uma utilização de uma cidade inteligente. E a gente tem visto isso acontecendo de verdade, isso não é uma coisa tão do futuro. Recentemente, a cidade no estado de São Paulo, São José dos Campos, ganhou uma premiação de primeira cidade com selo de cidade inteligente Poxa, que legal. pela ABNT aqui do Brasil. Então, assim, eles estão avançando, claro, dá para fazer muitas coisas, né, com a questão do Edge em cidades, até monitoramento, a gente pode imaginar a questão de segurança, dá para avançar muito mais, mas eu acho que a gente já está começando a ver esses primeiros passos. Requer, obviamente, infraestrutura para isso. Então, não é algo tão simples, mas a gente tem visto avançar para as empresas, os governos, querendo avançar nesse sentido. Agora, não deixa de destacar um ponto aí, Thiago, que você comentou, que o Edge, então, ele está muito mais próximo ao contexto em si do que a computação em nuvem. Até me explicar um pouquinho melhor. Se eu tenho uma solução já em Edge, e que você citou a questão do trânsito, uma coisa é o trânsito na sua cidade, você está falando de São Paulo, outra coisa é o trânsito na cidade de Recife, onde eu moro, né? Então, se eu tenho soluções que estão muito próximas ao contexto, ela vai trazer dados e vai processar informações diferentes e que, vamos dizer, esse meu dado centralizado lá na nuvem, ele também pode interpretar de forma diferente. Então, ele consegue estar mais próximo ao contexto, responder mais rapidamente àquela situação e, obviamente, sair mais rápido do outro lado lá com a informação objetiva, que é o proposto que ele está ali criado, tá? Ele está ali mais próximo. Então, o Edge, a gente pode pensar que também está próximo ao contexto, muda também a característica dele e amplia as aplicações, é isso? Exatamente. A gente vê que a combinação Edge Computing com inteligência artificial, aprendizado de máquina, o que a gente chama de machine learning, é uma combinação que já está começando a ser popular, mas vai ser, acho que, um dos principais casos de uso. Porque, como você falou, é uma questão de processamento de dados massivo, então, e aprender com esses dados e tomar melhores ações com base nisso. Então, se em São Paulo o comportamento do trânsito é de um jeito, a meteorologia de outra cidade é de outro, são ações completamente diferentes. O importante é ter a capacidade de processar os dados na velocidade e sem a latência, ficar esperando muito tempo para que isso aconteça e tomar ações rápidas, imediatas no local. Agora, um ponto também, Thiago, nem tudo são flores, né? A gente também tem alguns desafios no conceito de implementação. A gente tem um desafio técnico, desafio de negócio. Fala aqui para a gente um pouquinho desses desafios, para a gente entender realmente como a gente pode... Ok, tem esses desafios, mas também tem solução do outro lado. Eu mencionei, o Edge primeiro, é algo novo, né? Então tem as pessoas, as empresas, a gente está aprendendo muito com isso. Requer uma mudança de paradigma, né? Assim, nos últimos anos a gente se acostumou muito com a questão da centralização no data center, nas nuvens, e agora essa questão de descentralização gera complexidade, gera necessidade de se preocupar com gestão, com automação, com segurança, porque, no fim das contas, imagina um data center num lugar remoto, conectado à sua nuvem. Alguém que consegue acessar aquele mini data center Edge, com certeza não, mas tem muita chance de acessar o resto do seu negócio, do seu data center. Então, exige essas preocupações. Tem essas complicações, né, que você falou desse data center. Então, é óbvio que na hora vê segurança. Segurança também é um ponto que não pode abrir mão, mesmo em Edge, né? Não, assim, não é porque está na ponta que deixa a configuração default e segue a vida. Não, nada disso, né? Não, nada disso, exato. Então, por isso a gente, dentro da Red Hat, nós temos uma abordagem que a gente chama de nuvem híbrida aberta. Nós entendemos que o mundo ele é híbrido, ele não é o mundo de TI híbrido, não é
só data center tradicional, não é só nuvem, não é só máquina física, não é só máquina virtual, não é só container, não é só edge, é a combinação de tudo isso. Então, a gente prega e através das nossas tecnologias, soluções, nós buscamos facilitar que esses diversos ambientes diferentes entre si a gente consiga extrair o melhor de cada um desses tipos de ambientes de computação e torná-los o mais seguros e padronizados possível para que, no fim das contas, quem está desenvolvendo as aplicações, quem está gerenciando o ambiente, possa fazer isso sem se preocupar. Puxa, aqui é um edge desse jeito, aqui é um data center tradicional de outro, aqui é uma nuvem, vou ter que trabalhar de outro. Tentar harmonizar essas complexidades. E dar, obviamente, a segurança que nós acreditamos que somente o open source empresarial tem condições de dar, porque ele combina o open source, que é muita gente olhando, então em caso de problemas, em caso de falha de segurança, tem muita gente para corrigir, e a questão do empresarial, que a gente dá a segurança, o SLA, a qualidade necessária para os nossos clientes, o respaldo que os nossos clientes precisam para executar a missão crítica. Tiago, veja só, também é uma coisa que a gente acaba vendo muito no mercado, Edge Compute é um termo novo, mas existe um termo um pouco mais antigo já no mercado, que é o tal do CDN, né? Então, define aqui pra gente, Edge Compute é uma CDN também? É uma boa pergunta. Na verdade, acho que, assim, vai ter gente que vai falar que sim, tem gente que não. Independente disso, o CDN se comporta com essa questão de ser distribuído para mais proximidade, entregar as informações, o conteúdo de forma mais rápida. No fim das contas, o conceito é muito parecido. A grande diferença entre o CDN e o Edge é que o CDN é algo relativamente estático, vamos dizer, tem só o conteúdo, tá lá. A ideia do Edge é processar e ser inteligente. Por isso que eu mencionei antes, cada vez mais o que a gente vai ver dentro do Data Center Edge é questões, por exemplo, de machine learning, de inteligência artificial. Processar, receber os dados, processar e dar uma resposta para um cliente muito rapidamente, para um cliente, para um cidadão, para um usuário, para uma máquina, muito rapidamente. Enquanto que o CDN, basicamente, a gente está consumindo conteúdo, seja imagens, páginas web, lá, e não tem um processamento inteligente. Acho que essa é, vamos dizer, a principal diferença, mas são conceitos em termos de distribuição de recursos computacionais parecidos. É o famoso, é igual, mas é diferente. É igual, mas é diferente. Legal, Tiago, legal. Agora também levando em consideração que a arquitetura vai depender muito do contexto de novo. Quem sabe você pode ter uma arquitetura que tenha lá uma solução Edge e que consuma algum recurso lá da CDN também, aproveitando já que está próximo, né? E porque tem que ir lá na nuvem, buscar todo o dado, e de repente pode ter algum dado mais próximo e ele agiliza até mesmo no seu processamento. Então, olha aí, então é uma combinação de fatores, não é isso? É isso mesmo. Faz todo sentido o que você está falando. Agora, Tiago, uma coisa que também é bem interessante a gente colocar no nosso bate-papo aqui é em relação ao número de novos entrantes do uso de tecnologia. A gente sabe que a tecnologia, quanto mais consumidores, quanto mais clientes, quanto mais dispositivos vão se conectando a esses serviços, obviamente, mais dados a gente vai gerando também. E a gente tem acompanhado aqui ao longo do ano o tal do 5G chegando no Brasil, já está em fase, enquanto a gente está gravando aqui esse episódio, mais ou menos está lá em implantação, tem homologação, enfim, está mais ou menos nesses status aqui de deploy aqui no Brasil. Mas considerando esse contexto do 5G, que vai abrir portas a novas possibilidades, a novos usuários e até mesmo a conteúdos com maior volume de dados sendo trafegados, o Edge ele entra num bom momento para conseguir atender essa carga e essa demanda que já é uma demanda reprimida. Cara, vai vir uma avalanche de gente se conectando e device, enfim, é um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, o Edge está nesse contexto interessante também para ajudar nesse novo modelo de uso? Totalmente. Tanto que a maior parte dos nossos laboratórios de Edge Computing estão sendo feitos em conjunto com as grandes empresas de telecomunicações. O 5G é uma tecnologia totalmente habilitadora do Edge Computing, porque, para quem não sabe, assim, o 5G pode chegar a ser 1000 vezes mais rápido do que o 4G. Então, Caramba. isso é uma ideia de diferença. Assim, e não só que ele é mais rápido, mas é mais estável, tem menos variação na latência, assim, tudo. Sim. Mas o mais importante é que, com isso, a gente vai conseguir, de fato, habilitar a internet das coisas
não, como eu falei, no modelo de hoje, consumidores, tenho minha casa inteligente, com sensor de temperatura, de luz e tal. Isso já é legal, mas imagina carros se comunicando entre si para definir melhor a rota. Ou numa indústria, a quantidade de dados que são gerados pelos equipamentos, assim, que podem estar lendo os sensores, lendo temperatura, pressão, se o equipamento vai falhar ou não. A gente está trabalhando com uma empresa, com o metrô da Suíça, e eles colocaram Edge dentro do trem. E são centenas de sensores dentro de cada trem, se comunicando com a central, tudo através de 5G, para falar, não, está na hora de fazer manutenção desse equipamento, ou não, imagina, fazer manutenção do trem é um negócio que tem que parar a linha, é um negócio complicado. Então, assim, de fato, o 5G habilita e torna real grande parte dos casos de uso de Edge Computing. É necessário 5G? Não é tecnicamente necessário, mas torna-se, abre um leque de cenários, de casos de uso para Edge Computing incrível. Então, eu diria que a gente vai num caminho aí, quando o 5G estiver pronto, de muito investimento em cima de Edge. Caramba, esse caso que você citou aí, Thiago, é sensacional, porque, ok, a gente, às vezes, surge uma nova tecnologia e ela por si só, como você citou lá no início, né, ela não representa tanta coisa. Apesar de que a Edge Computing representa muita coisa por si só, viu? Só para deixar bem claro aqui. Mas tecnologias em paralelo que vão surgindo, vão complementando e vai catalisando. A gente viu isso lá no iniciozinho do surgimento dos smartphones, né? A princípio só era um dispositivo ali grande, com uma tela bacaninha, legal, mas habilitou outras coisas, desenvolvimento de apps, desenvolvimento de aplicações, modelo de negócios, aí veio o tal do 3G, 2G, 3G, 4G, isso tudo veio, como você falou, habilitando novas coisas que, se fosse só a tela por si só, isso só seria mais uma tela colorida, né? Mas o tanto que é coisa que vai conseguindo agregar, e essa combinação que você citou, o 5G com Edge, e nesse caso do metrô, cara, que sensacional, isso realmente viabiliza muita coisa. Menos tempo de parada do serviço público, né? Uma economia na questão de manutenção, porque não tem desperdício. A fábrica que produz aquela peça não produz o dia todo, né? Produz exatamente específico, esperando. Então, olha o tanto de cadeia que a gente começa a perceber e de benefício que tem só nessa combinação dessas tecnologias. Caramba, eu tô doido para ver isso aí, viu, Thiago? Estamos, eu também. Legal demais. Bem, Thiago, nosso episódio está chegando ao fim, mas a gente sempre faz a última pergunta aqui aos nossos convidados, que justamente cria todo esse contexto aqui do nosso episódio. Então vamos lá. Para o Thiago, o que é a computação em nuvem? Para mim, a computação em nuvem vamos dizer assim, o futuro que a gente está indo. E o Edge entra nisso como uma nova fronteira. Então, a combinação nuvem-Edge está realmente permitindo as empresas se transformarem. Não só para serem mais eficientes, mas pensarem em novos modelos de negócios, novos serviços, novas experiências. A gente tem visto isso ser possível, a gente tem mudado a forma como a gente interage com tecnologia, interage com o nosso mundo, por causa dessas mudanças tão importantes que nós estamos acompanhando no mundo de tecnologia. Então, é uma nova fronteira que vai trazer mudanças para o nosso dia a dia, assim, nós como pessoas e as empresas e para os negócios, de uma mudança fundamental. Então, bacana. Estou eu super entusiasmado para ver isso na prática. Estamos, Thiago. Thiago, adorei muito o bate-papo aqui e volte mais vezes aqui no nosso episódio, viu? Com prazer. Foi ótimo o papo e espero que a gente volte a se falar. Legal, bacana. Bem, e você aí que está vendo ou nos ouvindo, sabe que esse bate-papo aqui não termina por aqui, a gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição para facilitar a sua experiência. E também, se você chegou até aqui, compartilhe esse episódio. Eu te vejo no próximo episódio do Conversas Abertas. E aí, tá na nuvem? Legal, fechou, bacana.